Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho de São João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. O evangelho que acabamos de ouvir, este trecho do evangelho, parece destituído de fatos importantes e de maiores acontecimentos. Está cheio apenas de muitos nomes: João Batista, André, Simão Pedro. E se nós prosseguimos a leitura, nós vamos encontrar Filipe, Natanael. Entretanto, que força emana, surge dessa sucinta narração? Jesus escolhe os seus primeiros discípulos. Começa assim uma nova fase da sua vida. Como foi simples aquele primeiro encontro, do qual deveria surgir o colégio apostólico e a igreja. Mestre, onde moras? Vinde e vede. Foram, escreve o evangelista João, que estava entre os presentes, e ficaram com ele aquele dia. O que disseram, não sabemos. Sabemos, porém, que decidiram permanecer com ele toda a vida. Não se contentaram de ficar com ele sozinhos e em ficar com o chamado somente para si. André correu para comunicar a descoberta a Simão, seu irmão. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. Também João correu e foi contar a alguém, porque em seguida com ele encontramos também seu irmão Tiago. Os discípulos multiplicam os discípulos, partilham sua descoberta incontida com os outros. Estes homens o seguiram por toda a vida, beberam o cálice do Senhor e se tornaram seus amigos. O título de discípulos de Jesus de Nazaré se tornou a sua nova identidade pessoal, como se fosse uma nova filiação, uma nova profissão, substituindo as de filho de Zebedeu, de zelote, de publicano, de pescador, etc. Uma identidade que se tornava a cada dia sempre mais perigosa e comprometedora, até se tornar prova de acusação. Tu és um dos seus discípulos. Tu estavas com Jesus de Nazaré. Vão interpelar Simão Pedro na casa de Anás, durante a paixão de Jesus. Nasce assim a figura do discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus.
Mas ao lado desta figura, surge com maior luminosidade a figura do discípulo testemunha, até aquele que dá o testemunho supremo, o martírio. Outra característica do discípulo de Jesus, que aparece em todo o seu vigor na igreja primitiva, é o da imitação, ou melhor, do seguimento do Mestre, que também encontra o seu ápice no martírio. Também hoje, ser discípulos de Jesus de Nazaré significa essencialmente duas coisas. Primeiro, imitar a Cristo, no sentido entendido pelo Evangelho, isto é, colocar-se no seu seguimento e aprender com ele, especialmente a fazer a vontade do Pai. Segundo, testemunhar Cristo, dizer ao mundo quem ele é, o que foi e o que ele é para nós hoje, tornar outros discípulos. Que programa para nós! Ser reconhecidos à primeira vista como discípulos de Jesus de Nazaré, com quem nos vê e nos conhece, que quem nos vê e nos conhece possa dizer, como disse a serva a Pedro, a serva de Caifás: não és porventura também tu um dos seus discípulos? Revela o seu modo de falar. Melhor se puder acrescentar, prova o seu modo de viver. Assim como dizia Santo Inácio de Antioquia, é melhor ser cristão sem dizê-lo que dizê-lo e não ser. Jesus ainda hoje merece este tipo de discípulos. A estes discípulos dá sua força e seu amor. Não os chama mais servos, mais amigos. A eles compromete a sua companhia para sempre. Que nós nos decidamos a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, não só de nome, mas de fato. Abençoe a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.